De volta com o programa Ação Nacional. Nós estamos falando hoje sobre migração. O nosso convidado é o Roberval Freire, agente da Pastoral do Migrante. E também temos a presença aqui de Miguel Ângel, refugiado, coordenador da Rádio Web Migrantes. Gente, o Papa Francisco sempre fala sobre acolher os migrantes. Nós vamos ver o que o Santo Padre disse na audiência geral do último dia 10 de julho. Confira. A Basílica de São Pedro recebeu uma cerimônia litúrgica especial para acolher migrantes, refugiados e voluntários. O próprio Papa celebrou a missa. Francisco permaneceu sério durante a cerimônia. Na homilia, ele quase chorou ao refletir sobre os migrantes que sofrem, os refugiados que são vistos como seres humanos menos dignos. Esses últimos são abandonados e traídos para morrer no deserto. Esses últimos são torturados, abusados e violados em campos de detenção. Esses últimos enfrentam as ondas de um mar implacável. Esses últimos são deixados em campos de acolhimento por muito tempo, apesar de serem chamados de temporários. Esses são apenas alguns dos menores que Jesus nos pede para amar e apoiar. O Papa Francisco não analisou as decisões políticas tomadas em relação à crise migratória. No entanto, ele pediu que esse drama humano não fosse negligenciado e minimizado. Estas não são meras questões sociais ou migratórias. Não se trata apenas de migrantes, no duplo sentido de que os migrantes são, antes de tudo, pessoas humanas. Eles são um símbolo de todos aqueles rejeitados pela sociedade globalizada de hoje. A ONU informou que desde a Segunda Guerra Mundial nunca houve um número tão grande de deslocamentos em todo o mundo. Estima-se que mais de 70 milhões de pessoas estão fugindo de suas casas por causa da fome, miséria e guerra. No final da missa, o Papa Francisco cumprimentou todos os participantes que estavam na cerimônia, um por um. Cerca de 250 pessoas no total. Olha que interessante, né? O Papa falando aí, né, a respeito do migrante, né? Ele fez uma missa especial para eles, né? Está falando algumas coisas aqui. Seres humanos menos dignos. Ele não pode se tratar o migrante como seres humanos menos dignos. Ele tem a mesma dignidade. Sim. Um fato interessante foi falado aí também. Na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos 68,5 milhões de pessoas que foram forçadas a se deslocarem de seus lares. E olha que era a Segunda Guerra Mundial, que foi o maior crime da humanidade que a gente conhece, né, e registros e tudo, né? Hoje nós estamos falando de mais de 70 milhões de refugiados se deslocando no mundo todo, quer dizer, mais do que na Segunda Guerra Mundial. Isso é uma situação bem crítica, né? Inclusive, hoje em dia, a maior crise humanitária é refugiado. E quando o Papa Francisco fala sobre a pessoa humana, a Igreja, praticamente de 1938 a 1940, os papas vêm acompanhando nas próprias encíclicas, eles têm colocado muito a questão migratória. E o Papa Francisco, assim que assume seu papado, ele cria o dicastério das migrações, né? Que inclusive tem um padre scalabriniano, que é o secretário direito, o padre Fábio Baggio, tem um juizito, o padre Michael, inclusive com o padre Michael eu estive em México conversando um pouco, e o Papa Francisco tem acompanhado muito a situação das migrações, porque até o Papa Francisco, quando ele estava em Buenos Aires, ele acompanhava os migrantes e refugiados que chegavam a Buenos Aires. Então, hoje em dia, a sensibilização é muito grande e acho que ele é um porta-voz da Igreja para toda esta temática que está acontecendo, que a migração e refúgio, imagina hoje em dia, a cada um minuto, um refugiado, alguém está se deslocando de um lugar para o outro, por um problema de guerra, por um problema político, por um problema a cada um ambiental. Minuto no mundo existe alguém se deslocando. Nossa, que dado, hein? Aqui no Brasil nós tivemos uma semana do migrante, é isso? Isso. Sei que você falasse um pouco sobre isso aí. Nós estamos na 34ª Semana do Migrante, foi em junho, né? O lema foi acolher, proteger, promover, integrar e celebrar, a luta é todo dia. Acompanhando a campanha da Fraternidade sobre políticas públicas, então nós somamos nessa ideia. Esse
esse cartãozinho. Posso mostrar aqui Pode. para o pessoal? Vamos lá? Então, o que é feito na Semana do Migrante nas comunidades? Olha, tem a celebração do Dia do Migrante, tem círculos bíblicos, tem palestras, debates, festas juninas, questões culturais, concursos de redação nas escolas, tudo para, assim, sensibilizar a sociedade, a igreja local, na questão da migração, seja nas causas da migração, seja na acolhida aos migrantes, né? Então, é todo um conjunto, um mutirão na terceira semana de junho, né? Então, somando com essa fala do Papa, esses 4 verbos, imagina acolher, é importantíssimo acolher. Tem toda uma situação de emergência, proteger, né? Proteger as crianças migrantes, as mulheres migrantes, quantas situações de assédio sexual. Então, promover concursos de língua portuguesa, cursos profissionalizantes, né? Conseguir um apoio mesmo. Os migrantes precisam de redes de apoio. Se ele ficar isolado, é muito triste, porque ele vai sofrer violências, ele vai sofrer... Ou gerar violência. Pois ou gerar violência. Então, e integrar nesse sentido, ele fazer parte da vida da comunidade, ser um agente pastoral, fazer parte de associações, essa integração de que ele tem o seu trabalho dignamente, né, ganhar seu pão dignamente. Para alugar casa é muito difícil para o imigrante alugar uma casa que ninguém quer, não tem um fiador que o conheça. Então, ele precisa de redes de apoio. É muito importante ter redes de apoio, seja na sua associação própria, né? Seja na comunidade, na paróquia. É importante que cada paróquia faça uma celebração com culturas locais, com culturas típicas. A celebração, nossa igreja não é só com o rosto europeu, ele tem africanos, tem latino-americanos, né? Essa é a beleza da igreja, essa multiplicidade cultural, né? Isso é legal, né? Eu já cheguei a participar de missas, né? Até celebradas em espanhol, né? Para o pessoal, né? Aqui em Campinas, né? Que a gente está aqui na região de Campinas, interior de São Paulo, houve uma missa para os venezuelanos, inclusive, que tem muitos aqui, né? O arcebispo Dom João, né? Isso. Ele é o responsável da Comissão 8 das Pastorais Sociais do Estado de São Paulo. Olha que interessante. Puxa vida. Bom, gente, o que vocês acham da maneira que o presidente norte-americano Donald Trump, tem que fazer essa pergunta aqui para vocês, trata a situação da migração lá dos mexicanos? Eu faço até essa pergunta, estou rindo aqui um pouco, porque o Miguel esteve ali, né, próximo, bem próximo ali no México, né, Miguel, e acompanhou de perto. Eu faço parte do Comitê Internacional do Fórum Social Mundial das Migrações. Esse evento aconteceu em novembro na cidade do México, no Distrito Federal. E quando cheguei no México estava toda essa situação das caravanas de Centroamérica que estavam tentando ingressar no México. E as declarações do Trump são declarações absurdas, porque a migração hoje em dia nos Estados Unidos, Estados Unidos depende dos migrantes, porque como um país que tem uma projeção econômica alta, a mais alta do mundo, todos os migrantes vão procurar esse sonho americano de ter uma vida melhor. Todos os migrantes, eles são submetidos a trabalho de faxineiro, de todo tipo de coisa que o americano não gosta de fazer. E quando o Donald Trump, e o próprio, a mulher dele, a avó dele também foram migrantes. Então, quando ele trata os migrantes que eles são terroristas, que são criminosos, não, os migrantes simplesmente eles vão na procura desse sonho. E quando estive aí no México, eu acompanhei um pouco a caravana sobre Honduras. Eu fiquei extremamente preocupado, porque as pessoas caminhavam 8.000 quilômetros, né? Idosos, mulheres, crianças. Por quê? Porque hoje em dia, em Centroamérica, existe uma miséria muito grande. Eu tenho um programa na Rádio 9 de Julho em São Paulo, e uma das perguntas que eu sempre me faço, quando o Donald Trump diz precisamos fazer algo, por que você não faz uma ajuda econômica para os países da América Central? Porque ali que está a situação de violência, situação de pobreza, que faz com que essas pessoas migrem
para o México, porque é a forma de tentar entrar nos Estados Unidos. Agora, com os muros construídos, você não consegue chegar absolutamente a lugar nenhum. Se fica estacionado no México, hoje em dia, com essa política Trump, que inclusive até eu pensava que Obrador, por ser um presidente progressista mexicano, daria uma abertura maior para os migrantes da América Central. Muito pelo contrário, hoje em dia ele está acompanhando muito o que o Trump diz, está proibindo a entrada dos centro-americanos no México, e a violência que existe, Júnior, é uma violência desigual. Eu estive acompanhando em uma casa Mambré, que é uma casa escalabriniana, vítimas desse tráfico de seres humanos, violência sexual, extorsão das pandilhas, das quadrilhas. Então, são situações que o Trump ele não consegue enxergar as pessoas que estão tentando entrar nos Estados Unidos. Quando você entra em um país, todas as pessoas, nenhum migrante tem antecedentes criminais, porque quando você vai fazer essa documentação, você precisa ter os antecedentes criminais, tem que estar em dia. Então, não são pessoas que são criminosos, são pessoas que estão tentar uma vida diferente para a família. Bom, esse programa Ação Nacional que precisa ir para um rápido intervalo e volta já.